Olá, meus amigos, estamos aqui de volta com as programações normais do canal. E para o vídeo de hoje eu gostaria de trazer para vocês um react. E o escolhido da vez é o pastor Éder Flávio. Como vocês já devem conhecer, vocês que já estão aqui no canal há mais tempo, ele é uma figurinha repetida aqui do canal. Ele tem um canal chamado O Protestante e normalmente ele gosta de fazer vídeos para falar de ateísmo, apesar do público-alvo dele ser os cristãos. E dessa vez não é diferente, né? Ele acabou de postar um vídeo, o seu vídeo mais recente, com o intitulado Despeito, os ateus estão deixando o ateísmo. Eu vou acompanhar esse vídeo e nós vamos reagir aqui ponto por ponto. Como vocês já sabem, né? Quando eu chegar em um momento que eu acho que seja relevante para o vídeo, eu vou parar e a gente vai comentar um pouquinho. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Andei meio sumido, né? Fiquei um tempão fora do canal aqui, mas é que eu estou trabalhando em alguns projetos pessoais, alguns projetos profissionais, isso aí está demandando bastante tempo de mim, então eu não estou com tempo realmente de fazer gravações. Já parei aqui já para a gente já comentar, né? Você vê que a ideia religiosa ela não funciona na prática, né? Porque por mais que a pessoa tenha uma fé enorme, por mais que acredite que Deus existe, por mais acredite que quando morrer vai para o céu, eles sempre vão estar procurando colocar o trabalho da terra em prioridade, né? Acaba que o financeiro sempre vai falar mais alto. A Bíblia diz para não juntar tesouros na terra, mas essa passagem não vale para eles, né? Você não deve juntar tesouro na terra, mas eles juntam. E não só juntam, como pede, né, que os fiéis que doem, né, que financiem essa vida de luxo que eles têm. O pastor Éder, bem-vindo de volta ao seu canal e vamos lá, né? Vamos continuar aqui seu vídeo. Bom, mas eu retorno aqui já metendo o pé no ateísmo novamente, como eu sempre faço, frequentemente faço. Logicamente que eu não vou ficar fazendo vídeos somente a respeito do ateísmo, mas não penso também abandonar essa questão do ateísmo, de combater essa ideologia trevosa que é o ateísmo, essa ideologia que corrompe, que afasta o homem da presença de Deus. Muitos têm se enveredado por esse caminho trevoso, esse caminho de escuridão completa. Inclusive, o Fábio de Oliveira ele fica bastante bravinho, quase teve cria quando eu falei que ele está em escuridão. E está mesmo. Aqui ele cita o nosso amigo Fábio de Oliveira, que tem um canal Ministério da Razão, e o link do canal dele vai ficar aqui nos comentários fixados. Se você não conhece, por favor, vamos lá e se inscreva no canal do Fábio de Oliveira. É um cara que é meu amigo pessoal, a gente bate papo de vez em quando aí no WhatsApp e eu gosto muito dele. E ele está falando aqui que nós, os ateus, ele usa aqui uma metáfora, né? Umas figuras de linguagem para falar que o ateu, né? Pessoas que não têm crenças, são pessoas que não têm luz, são pessoas que não têm uma ideia. Então ele utiliza as trevas e a luz, e do modo pejorativo nós somos as trevas, nós somos o lado ruim da história. Mas isso aqui, pessoal, nada mais é do que uma tática de argumentação, que eles tentam primeiramente desqualificar o outro lado, para que quando o outro lado argumente, ele já não tenha mais credibilidade, né? Eles começam a falar mal do ateísmo, porque quando um ateu for falar, quando um ateu for argumentar algo ou for expressar alguma coisa, esse ateu já não vai ter credibilidade, porque nós somos vistos como o lado escuro, o sem sombra, sem Deus. Mas é uma pergunta interessante, né? Como é que um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, esse Deus que tem tantas características, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, mas ele está longe do ateu, né? Acho que não faria nem sentido para quem defende essa ideia de um Deus que está em todo lugar. Vamos prosseguir aqui com o vídeo dele. Todo aquele que usa alguma ferramenta, seja suas próprias ideologias, seus próprios raciocínios, para difamar, para blasfemar o nome de Deus, para tentar combater as obras da luz, logicamente que essa pessoa se encontra em trevas, é uma marionete nas mãos de espíritos malignos, acreditando os ateus ou não, eles não dizem não acreditar, o que eu não acredito,
Como eu falei para vocês, ateu verdadeiro, não existe ateu, na verdade. Tá usando aqui uma espécie de falácia do escocês de verdade. Ah, não existe ateu de verdade, ninguém é ateu. Cara, como que... Olha só a prepotência do ser humano, né? Como é que você tá na cabeça de todo mundo para saber se a pessoa tem fé ou não tem fé, ô pastor Éder? Eu acho que aqui você já extrapolou um pouquinho, né? E sempre tentando atribuir o lado negativo aos ateus. Se ele tivesse uma proposta diferente para fazer críticas ao ateísmo, com bons argumentos, com alguma coisa que corroborasse com a ideia dele, seria bom, né? Mas até o momento não é nada, é só mesmo desqualificação do outro lado e não traz bons argumentos. Ele também cita que nós somos marionetes. Cara, mas isso é uma inversão totalmente aqui da realidade, né? Ele está descolado da realidade. O que nós vemos aqui, marionete, que nós conseguimos perceber a nosso redor, facilmente. Você pode ir numa igreja aí do seu bairro, que você vai ver o líder religioso lá no púlpito e as marionetes embaixo. As marionetes acreditando. Tanto é que hoje a gente tem uma nova safra aí de líder religioso, né? Que são os mirins. Pastor mirins aí, cara de 15, 12, 13 anos já alienando um montão de adultos. Mas isso só é possível porque a pessoa já tem essas crenças, já teve desde cedo, uma doutrinação. Eu penso muito diferente. Eu penso que se essas pessoas não tivessem nascido aqui no Brasil, onde a religião predominante é o cristianismo, cara, dificilmente eles escolheriam o cristianismo. Se ele nasce lá na Índia, em Delhi, provavelmente eles estariam lá sendo devotos de algum deus hindu, Shiva, Krishna, Brahma, ou qualquer outra variante que tem lá. No islamismo, se tivesse nascido em algum país aí islâmico que tem a Sharia, duvido que eles fossem de outra religião senão o islamismo. Então, pessoal, você vê que o que ele faz? Ele inverte tudo que acontece do outro lado e está apenas imputando para o lado do ateísmo, para o lado dos ateus. Existem pessoas revoltadas. Se você analisar a vida desses ateus militantes que tem aí no YouTube, todos eles são revoltados. Se tirar, tira 2 ou 3. Mas mais de 90% deles são revoltados. Todos eles tiveram experiências dentro das igrejas, se revoltaram por Deus não satisfazer os caprichos egoístas deles, se deram mal dentro da igreja por portarem ali uma compreensão carnal do evangelho, achando que Deus era um empregadinho deles, que ia satisfazer todos os desejos dele, que a igreja, a liderança ia satisfazer os desejos deles, e ficaram saindo revoltadinhos e agora dizem ter se tornado ateus, quando na verdade são atoas. Para mim são atoas. À toa eu acredito, agora ateu eu já não acredito não. Novamente, né, o cara ele tá descolado da realidade. Ele puxa aí uma estimativa em números de porcentagem, que eu não sei de onde que ele tira, que já que ele não fez nenhum tipo de pesquisa para saber quem é revoltado e quem não é. E pode ser que tenha pessoas que se revoltaram com a religião, deve ter ateus que esse foi o motivo, mas só o motivo de revolta ele não é suficiente para a pessoa perder a crença ou para deixar de acreditar em uma divindade. Normalmente, quando a pessoa se revolta ou se decepciona em algum lugar, eles vão apenas mudando a vertente que eles seguem. Ora está na Deus e Amor, ora está na Assembleia de Deus, ora está na Universal e por aí vai. Mas essa ideia de dizer que o ateu, a grande maioria, é revoltado, isso também é uma coisa que ele tira da cabeça, né? Não tem como ele corroborar isso com números. Pode ser que tenha, pode até ser que tenha realmente alguém revoltado, mas para saber a quantidade tem que fazer uma pesquisa e tudo mais. Acho que ele não tem essa pesquisa, né? E também os motivos que levam também a pessoa a perder a descrença é muito mais complexo do que somente uma revolta. Para você realmente perder toda essa crença, porque como eu já falei anteriormente, você já nasce em um país onde você já é induzido a essa crença desde muito cedo, então é muito difícil você perder essa ideia, é muito difícil você tirar isso da sua cabeça. E eu fiz um vídeo, meu último vídeo deste canal aqui, a respeito do milagre do copo d'água, onde eu relato ali que diante de uma enfermidade eu orei pedindo para Deus colocar remédio dentro daquela água e funcionou. Funcionou porque eu acredito em Deus. Todo aquele que tem um coração aberto para Jesus, todo aquele que tem um coração aberto para o campo espiritual, logicamente que vai ser atendido.
Aqui o que que ele fala, né? Ele fez uma oração em um copo d'água e funcionou, né? Tá bom, como é que a gente corrobora isso, né? São experiências anedóticas. Eu posso falar que eu fiz uma oração para o Deus Ganesha, bebi um copo d'água e me senti bem, e funcionou. O mesmo argumento que ele usa para defender o Deus dele pode ser usado para defender qualquer tipo de divindade, até mesmo coisas esdrúxulas. Eu orei para o Superman, porque eu estava com uma dor de cabeça, bebi uma água e a dor passou. Superman existe. Então você percebe que os argumentos deles é muito raso, cara, é muito fraco. Ele não tem argumentos. Na verdade, ele abre um vídeo apenas para falar mal do ateísmo. Traga argumentos, pastor Éder. Vamos discutir isso no campo das ideias, com bons argumentos, com alguma coisa que corrobora a sua ideia, o Deus que você defende, né? Porque você sim tenta imputar esse lado ruim para o ateísmo, né? Mas a gente está aqui para rebater isso. Então, cada vídeo que você postar a partir de hoje que falar de ateísmo, vou tomar aqui um dever ao meu público, que eu vou reagir a todos eles. Vamos responder a todos os seus vídeos em que você cita o ateísmo. E vamos ver quando que você vai melhorar na sua questão argumental, né? Trazer argumentos melhores, porque por enquanto é mais do mesmo. E o Fábio de Oliveira, despeitado, que só já estarei explicando por que ele está tão despeitado com relação a mim. Ele não me esquece, eu acho que ele está apaixonado por mim, né? Ô, Fábio de Oliveira, eu sou casado, meu filho. Não tem chance comigo, não. Não tem jeito, não. Essa aí não é a minha praia, não é a minha área, não. Não gosto de homem, não, cara. Gosto, não. E nem de moleque também. De jeito nenhum. Eu gosto da minha esposa. Gosto de mulher. Isso aí não é minha área, não. Então não adianta ficar sempre aí, porque ele não me esquece. Aqui, ó, você vê que ele cobra que os ateus sejam muito sérios, que não falem mal do Deus que ele defende, mas ele mesmo também, né? Isso não é coisa séria. Ele tem algum problema pessoal com o Fábio de Oliveira, deve ser porque o Fábio de Oliveira sempre está refutando ele aí nas redes sociais e ele não aguenta, né? Ele não consegue debater. Aí ele fica com esse tipo de brincadeirinha, Você vê que isso já não é algo muito, muito correto para ele estar fazendo no vídeo, né? Se ele quer passar um ar de credibilidade, que ele seja mais sério, né? Cobra a seriedade dos outros, então vamos ser sérios. Ele está sempre ali, né? Fazendo vídeos a respeito de tudo aquilo que eu faço. Ele está medindo cada passo meu. Ele está de olho no meu canal, tem assistido aos meus vídeos e constantemente ele está procurando algum meio ali de sempre estar relembrando, né? Relembrando meu nome, falando no meu nome. Claro, pastor Éder, você é conteúdo garantido, cara. É muito fácil pegar os seus conteúdos e criar conteúdos em cima disso, porque todos os vídeos que você vai abrir câmera para falar de ateísmo é um monte de baboseiras, então é muito fácil você bater nisso. Então, eu entendo o Fábio de Oliveira e eu também vou fazer a mesma coisa, cara. Todo vídeo que você postar, eu vou estar lá para reagir. Mas deixa ele, né? Deixa ele. Isso é despeito puro, na verdade, porque ele não consegue ter contato com a divindade, ele não consegue ter nenhum milagre na vida dele. Aliás, até eu creio, vou ser bem sincero aqui para vocês, eu creio que Deus tem feito sim milagres na vida dele, com o objetivo de tentar despertá-lo, com o objetivo de tentar acordá-lo, como também na vida de todos os outros ateus. O problema é a cegueira espiritual deles. O problema é o ceticismo, é a dureza de coração. Como vão enxergar os milagres de Deus se eles não têm olhos de ver, nem ouvidos de ouvir, como disse o Espírito Santo, as 7 cartas da igreja da Ásia, lá em Apocalipse? Então não tem como. Não tem como. Então ele vive ridicularizando os vídeos que eu faço especificamente com relação aos milagres. Mas vamos lá, mas por quê? Por que essa perseguição? Por que ele está tão despeitado? Por que o ateu Fábio de Oliveira, ele tem um canal no YouTube chamado Ministério da Razão, que na verdade é um ministério sem noção, sem razão e sem noção, na verdade. Está despeitado porque quando se toca no assunto milagre, ele sempre coloca, vocês podem ver, ele sempre coloca... Cara, eu tenho que parar aqui, né? É muito surreal você ver um pastor desse dizendo que, defendendo a ideia de milagres, né? Pô, mas que tipo de milagres é esse que só acontece milagres subjetivos? Você nunca vai ver um milagre substancial, um milagre irrefutável acontecer.
O pastor RR, o pastor Valdomiro, o, o Edir Macedo, ele fez uma oração favorosa. Eu estava com uma dor aqui no peito, foi embora, graças a Deus. Eu estava com uma dor na perna, foi embora, graças a Deus. Estava assim com uma diarreia meia braba, mas também já foi embora, graças a Deus. Cara, a gente quer ver milagres de verdade, milagres que não seja capaz da gente explicar. Eu quero ver você orar e um amputado crescer o membro amputado na hora. É isso que a gente quer ver, ô pastor Ed. Um milagre desse tipo. Eu quero ver um crente aí, um pastor que seja obreiro de Deus, ungido de Deus, que morreu aí num acidente, foi carbonizado, e você fazer uma oração e o corpo dele ali regenerar. Isso é tipo de milagre. Agora, você defender milagre que bebeu uma água e se sentiu melhor, isso é milagre? Como eu já falei, né? Esse tipo de argumento serve para qualquer coisa, até para qualquer Deus. Ali um trecho onde eu participei de uma live com Jason Ferrer, também um outro ateu militante. E ali, naquela live ali, numa armadilha, e eu fui até mesmo ingênuo naquele dia, porque eu estava de coração bastante aberto. Ele tinha me convidado para fazer um bate-papo. Eu não achei que eles iam me armar uma armadilha. Eu estava bastante desarmado ali, né? Eu estava confiando na sinceridade, tolice minha, né? Como que eu vou confiar? Pessoal, vou passar para vocês aqui o que aconteceu, né? Ele vai demorar muito, eu vou fazer logo o resumo. O pastor Éder, certa vez, foi numa live do Jason Ferrer. E nessa live, o Jason Ferrer estava batendo papo com ele normalmente, e ele, muito defensor de milagres, foi pedido para ele que fizesse uma oração e que essa oração fosse voltada para que Deus intervisse e fizesse um milagre no nosso amigo Bruno. Meu amigo pessoal, o Bruninho. O Bruninho, ele é deficiente, ele tem alguns problemas de locomoção, e o pedido foi para que ele orasse e que Deus intervisse, né? Já que tem alguns textos na Bíblia que dão a sugerir que se você pedir, tudo que você pedir no nome de Jesus, ele fará. E era uma oportunidade única que o pastor Éder tinha aqui para acabar com o ateísmo de vez, né? Ele ia acabar com o ateísmo. Ele não ia acabar com as críticas do Deus dele, mas com o ateísmo ia. Porque se provar que Deus existe, eu vou deixar de ser ateu. Mas se for o Deus cristão, eu vou continuar fazendo críticas. Porque se for o Deus cristão que existe e a Bíblia estiver certa, as críticas têm que continuar, independente dele existir ou não. Voltando para a história, ele orou com toda a fé que ele tinha, um representante divino, um ungido, e a oração dele não resultou em nada. O Bruninho continuou da mesma forma e nada aconteceu. Esse é o resumo da história. No ateu militante, sempre eles, porque o objetivo dos ateus militantes, quando eles participam de um debate com um cristão, não é analisar as ideias cristãs, não é analisar suas ideias, as ideias que você está expondo ali. Não, o objetivo deles é pegar tudo aquilo que você fala e te ridicularizar. O objetivo deles é te humilhar. E não foi diferente com Jason Ferrer. Ali, eles... Cara, falar em ridicularizar, mas aí já é a crença que você tem, que tem certos aspectos que são ridículos, poxa. Como é que você vai defender uma jumenta falante, ô pastor Éder? Como é que você vai defender um machado que flutua? Como é que você vai defender restos mortais que ressuscitam pessoas, cara? Então, esse tipo de coisas que tem na Bíblia, que claramente não corresponde com a realidade, é ridículo. Então, se você defende essas ideias ridículas, você não pode ficar chateado se eu ou se os demais fizer qualquer crítica a respeito. As ideias são ridículas. Ninguém falou que o pastor Éder é ridículo. Nós estamos falando das ideias. Então, ele tem que entender isso. Se está se achando ridicularizado, tem que rever suas crenças, cara. Se eu tiver qualquer crença ridícula, você também pode zombar, pode demonstrar. Então, depende de mim. Se essa crença for ridícula e você provar que é ridículo, eu vou abandonar isso, cara. Então, não tem nada a ver com o que ele está falando, cara. Armado, né? Fizeram uma armadilha para mim, colocaram aquele Bruno, que ele tinha um canal chamado Ateu Deficiente, acho que Deficiente Ateu. Eu já vou estar nem falando sobre o Bruno aqui. E esse é o motivo, já vou adiantando para vocês, do grande despeito do Fábio de Oliveira. E me pediram para orar pelo deficiente ateu, eu orei
E aparentemente não aconteceu nada. Por quê? Porque eles esperavam uma cura física. Olha, eu não sou curandeiro, quem cura é Jesus. Jesus ele cura a hora que ele quiser, a hora que ele bem entender. Nós somos apenas instrumentos. Eu não tenho que explicar isso para os ateus, porque os ateus, como eu falei para vocês, eles não estão dispostos, na ignorância deles, na mediocridade mental deles, eles não estão dispostos a dar atenção aos argumentos. Cara, você vê aqui que ele tenta defender o indefensável, né? Falhou miseravelmente a oração dele, como falha para todos. 100% das vezes, não 100% das vezes que você orar pedindo um milagre vai falhar. Até mesmo do efeito placebo, pode ser isso também. Mas 100% das vezes a oração vai falhar, cara. E pode ser para qualquer deus, tá? Essas orações para deuses, elas são ineficientes para todos os deuses, 100% das vezes. Que nós cristãos falam. Eu tenho muitos amigos que têm canal apologético também, eles vivem debatendo com os ateus, e eu vejo ali que o objetivo único dos ateus é ridicularizar os cristãos. Então, por isso, este é o motivo pelo qual eu parei de debater com ateus, porque eu acho uma terrível perda de tempo. O dia que surgiu um ateu sincero, querendo realmente analisar, sem partidarismo, sem inclinação ao ridículo, até debaterei. Então, pastor Éder, já que você quer debater, eu sugiro uma pessoa aqui para você debater. Aceita lá o debate com ele, o Fábio Sabino, professor Fábio Sabino. E ele nem é ateu, então esse teu discurso todo aí, essas suas críticas ao ateísmo nem vai valer para ele, né? Cadê que você vai, né? Vai não, cara, porque eu sei que você tem medo dele, você corre como os outros pastores correm do Fábio Sabino. E vocês vão discutir a Bíblia, né? Ele vai demonstrar para você. Aceita lá um debate com ele. Até debaterei. Caso contrário, eu não vou perder tempo. O Fábio de Oliveira mesmo vive tentando me desafiar, vive me desafiando, na verdade, para debater com ele. Eu não vou perder tempo com esse sujeito. Não vou perder tempo. Basta você dar uma olhada no canal dele, você vai ver que ele não tolera o mínimo ponto de vista contrário às ideias ridículas dele. Ele já xinga a pessoa com palavras de baixo calão, desmoraliza a pessoa, ataca a moral da pessoa e, por fim, não dá chance nem da pessoa rebatê-lo, ele já bloqueia imediatamente. Eu tenho visto isso com frequência, ele fazer isso com frequência. Todo mundo que conhece ele sabe perfeitamente o jeito que ele é. E ele se acha o último, né? Última bolachinha do pacote. Então eu não vou perder tempo com um sujeito desse, debatendo ali com um sujeito desse que não quer nada com nada. Só quer, né? Mais uma vez, né? Tá vendo? Ele ao invés de ele tentar rebater os argumentos, ele vai novamente tentar tirar a credibilidade do oponente, que é o meu amigo Fábio de Oliveira. Que a única coisa que ele tem de defeito mesmo é que ele é flamenguista. Mas fora isso, cara do bem, eu gosto dele demais. E é meu amigo também, a gente bate papo direto aí no WhatsApp. É a mesma coisa, cara. Ele pega, descredibiliza o oponente. Mas cadê os argumentos? Até agora nada, né? A promoção da sua própria arrogância. Bom, nesse canal do Jason Ferreira, quando eu participei dessa live, eu orei e aparentemente não aconteceu nada. Mas aconteceu, gente. O fato é que aconteceu. Aconteceu. Deus é tão maravilhoso que ele não deixa seus servos à mercê dos inimigos. Deus é tão maravilhoso que ele não desampara aqueles que o buscam. Porque naquele dia eu fiz uma oração sincera para o Bruno, cujo canal chamava Deficiente Ateu. Ele não tem mais esse canal. Já vou estar falando para vocês o que aconteceu com ele. Ele não tem mais esse canal. Eu orei e pronto. Os ateus me ridicularizaram e até hoje usam aquele vídeo especialmente o Fábio de Oliveira. Então, que continue usando. Realmente foi um vídeo em que o Deus falhou. Miseravelmente. Falhou como sempre falha. Como nunca age. É um Deus que ele faz milagres e faz curas e ele usa óculos. Não consegue corrigir a visão dele, cara. Do próprio pastor. O milagre não funciona. Mas realmente, esse vídeo tem que ser usado mesmo. Tem que ser repetido milhões de vezes. Que é para demonstrar que a oração na prática não funciona. Mas uma coisa que o Fábio de Oliveira não fala, e ele vai estar assistindo esse vídeo aqui, vai estar se contorcendo de raiva disso. Ele já deve saber isso que eu vou falar aqui. Já deve saber.
Aquele dia que eu orei, aparentemente não aconteceu nada. Mas o que o Fábio já deve estar sabendo, sim, porque tem acontecido com muitos ateus que também têm me procurado e falado: Pastor Éder, não sou mais ateu, abandonei essa porcaria, abandonei o ateísmo. Tem muitos, gente, eu poderia dar nome aqui, em respeito a alguns que se tornaram até meus amigos. Cara, imagina se a coisa fosse inversa, né? Imagina se a gente ficasse comemorando aqui por cada pessoa que deixou o cristianismo. Pô, ia faltar espaço para fazer vídeo no YouTube, né? Fulano de tal aqui da esquina deixou de acreditar em Deus. Vamos fazer um vídeo aqui porque os pastores vão estar se contorcendo, despeitados com raiva disso. Cara, isso é para você ver, né? O que acontece? Ele ficou com o ego muito ferido, porque depois de uma participação dessa, onde ele ficou ali envergonhado, porque ele foi defender uma ideia e a ideia que ele defendia não saiu ali apenas da ideia mental. Quando foi para a prática, quando foi questionado, aquilo não se fez eficaz. Ele ficou com o ego machucado, né? Então ele vai aproveitar qualquer ideia, qualquer notícia de ateus que deixaram o ateísmo, que agora são crentes, para tentar para tentar diminuir um pouquinho, né, essa ideia dele. Vamos prosseguir no vídeo, vamos ver o que mais ele tem a falar. Eu não vou falar o nome deles aqui, mas o Fábio de Oliveira sabe muito bem quem é. Sabe muito bem os que saíram, né, desse caminho tortuoso do ateísmo e agora estão servindo a Deus. Cara, o ateísmo não tem esse negócio de caminho, cara. O ateísmo ele não tem regras, ele não tem um livro para te dizer como seguir. O ateísmo é a coisa mais simples. Criaram uma preposição Deus existe e por falta de evidências as pessoas não acreditam. Não tem evidências que há deuses, então logo eu não acredito. É só isso, cara, é muito simples. Ele tenta colocar algo a mais no ateísmo que nem existe. Sabe muito bem. E um deles é exatamente quem? Quem? O Bruninho. O Bruno abandonou essa porcaria de ateísmo. O Bruno abandonou o ateísmo e agora está servindo a Deus. Inclusive deixei aberto aqui o meu canal para que ele tivesse a liberdade de, quando ele quiser, ele ainda não se sente preparado para isso, mas quando ele quiser, ele estará comigo fazendo uma live, e esse dia ainda vai chegar. Aqui ele está falando do Bruninho, né? Que o Bruninho deixou o ateísmo e agora serve ao Senhor. Cara, se isso fosse uma escolha realmente do Bruno, que é meu amigo também, é uma coisa que todos nós temos que aceitar. Não é porque o Bruno deixou ou perdeu suas descrenças, né, e agora crê em alguma divindade, que isso vai falar nada contra o ateísmo. Isso vai falar apenas de uma ideia de uma pessoa individual. Isso não refuta o ateísmo de maneira nenhuma. Se o Bruno chegar amanhã e participar de uma live do seu canal e dizer que agora é crente, que serve o Senhor, para mim não vai mudar nada o que eu sinto por ele, o que eu penso dele, porque ele, para mim, vai continuar sendo sempre a mesma pessoa. Pessoa doce, pessoa boa, um amigo que eu tenho aqui já há bastante tempo. Porém, pastor Éder, eu tive uma conversa com ele hoje mais cedo no WhatsApp, e uma coisa que ficou claro é que ele está muito mais maduro. E uma coisa que ele nunca fez realmente foi atacar nenhum tipo de religião. Ele tinha ali suas divergências com o cristianismo ou com outras religiões, mas ele nunca foi desse tipo, sempre foi mais de boa na dele. E pelo menos por WhatsApp ele me autorizou a expor isso, né? Só vou falar porque ele me autorizou. E ele falou que não está acreditando em Deus coisa nenhuma ainda. Que apenas o que eu entendi foi que ele está mais maduro a respeito de religião. Ele falou que está mais compreensível às religiões. E é isso. Ele, em nenhum momento ele falou para mim que realmente mudou, que agora acredita em Deus, e principalmente no Deus cristão. Mas esse não é nem o ênfase do vídeo aqui. Para mim é irrelevante se o Bruno é cristão agora ou não, né? Porque não vai mudar nada, como eu já falei, o que ele é como pessoa. Mas o intuito do vídeo aqui do pastor Éder é muito simples, né? É tentar, né, se engrandecer, né? Isso aqui é uma vaidade de um pastor, isso é claro. Ele está vaidoso porque ele quer usar essa notícia para dizer que supostamente o ateu deixou de ser ateu graças à oração que ele fez e que ele não falhou.
É isso, ele tenta reerguer o seu ego, né? Ele vem aqui com o ego inflado agora, porque agora ele está por cima, porque a oração que ele fez provou que Deus existe. Mas será que é bem isso mesmo, meu pastor Éder? Será que isso não está falando mais de você do que da suposta oração? Será que você é mais importante do que as demais pessoas que existem no mundo? Cara, você é muito importante, pastor Éder. Com milhões de pessoas sofrendo, Deus foi ouvir a sua oração. Mas foi uma oração para benefício das pessoas? Curou as pernas do Bruno? O Bruno voltou a andar? Não, cara, não voltou. Ele continua fazendo fisioterapia, porque ele precisa de muletas, ele precisa de equipamentos para se locomover. Por que Deus não curou as pernas do Bruno, deu a mobilidade novamente para o Bruno? Isso aí já seria importante, né? Já mostraria que a existência desse Deus é verdadeira. Mas não, né? Esse teu vídeo aqui, pastor Éder, é simplesmente para tentar inflar o seu ego. Eu me envergonharia se eu fosse um pastor e fizesse um vídeo desse, cara. E como eu já falei, o Bruno falou para mim que ainda não acredita. Mas isso para mim, se um dia ele acreditar, também não vai mudar o que a gente pensa dele. Bruno, abraço para você aí. Eu sei que você deve estar acompanhando o vídeo. Deixa um comentário aí embaixo aí com a sua opinião, tá bom? E vamos prosseguir no vídeo. Esse dia ainda vai chegar. O Henrique, que também era um ateu, agora é um ex-ateu, um cristão genuíno na presença do Senhor, tem amizade com o Bruno. O ex-deficiente ateu, né, que tem o ex-ateu, não é mais ateu. O Bruninho, conhecido como Bruninho, ele agora serve a Jesus Cristo. Ele serve a Deus. Então quem disse que a minha oração não funcionou? Arrancou o Bruno do ateísmo. Pastor Éder, vamos fazer uma coisa mais séria, né, cara? Ao invés de coisas subjetivas, ele saiu do ateísmo porque eu orei. Será mesmo, cara? Você tem a honestidade de falar isso? Vamos fazer um desafio, pastor Éder. Ao invés de você fazer orações para coisas assim, subjetivas, faz para coisas práticas, né? Faz uma oração para acabar com o câncer infantil. Vá lá no seu estado, que eu acho que é no Mato Grosso, deve ter o Hospital do Câncer aí mais próximo da sua cidade. Pegue um vídeo, pegue uma câmera, leve uma equipe de filmagem e faça uma oração do jeito que você fez ali no canal do Jason Ferrer, honesto, com sinceridade, com o coração quebrantado, porque você pode, afinal de contas, você é um escolhido divino, você é um ungido de Deus, e lá você vai pedir para o bem daquelas crianças indefesas, crianças inocentes, para que o câncer que estão no corpinho delas vá embora, que Deus cure ali. Faça isso, pastor Éder, e poste o vídeo aqui, as crianças saindo lá, estavam na UTI, as crianças que estavam sofrendo ali, tendo tratamentos dolorosos, às vezes apenas paliativos, o câncer já não tem mais solução. Faça um vídeo lá, você orando a Deus, e para engrandecer não o seu nome, né? Já que você é humilde, você é sincero, humilde, mas o nome de Jesus, o nome de Deus, cara, vamos fazer isso, porque só para fazer oração para ateu deixar de ser ateu, cara, eu acho isso primeiro, egoísmo da sua parte, né? Isso é um tremendo egoísmo. Você querer que Deus cure apenas para que você saia ali como o favorito de Deus ou uma pessoa especial perante a divindade. A prática, cara, não mostra nada disso. Faz também, já que você ora e os ateus deixam, né, deixam a descrença e volta a acreditar, ou acredita para aqueles que nunca acreditaram, faz uma oração para mim, cara, aí, faz aí. Desafio para tu aí. Faz um desafio, ora, que aí, para ver se eu vou acreditar em Deus de novo, cara. Eu sou um cara sincero, se eu acreditar, eu vou abrir um vídeo aqui e falo, excluo o meu canal. Mas mostra isso aí pra mim. Mas até o momento, cara, é só um vídeo para levantar o ego, para inflar o ego dele, para dizer que ele não saiu por baixo. Mas a realidade, o pastor Éder, é que esse seu vídeo é mais uma vergonha, cara. Aquela vergonha que você passou lá no Jason é pequena comparada com essa. Porque você está tentando se glorificar, porque você orou e o Bruninho supostamente deixou o ateísmo. A oração arrancou, tirou ele do ateísmo. Curou sim o Bruno foi curado do ateísmo, do ceticismo. Foi curado desse caminho que está registrado aqui no Salmo 14. Olha o que fala o Salmo 14, versículo 1. O homem tolo diz em seu coração. Que homem? O homem tolo diz em seu coração: Deus não existe. É o que o tolo mais faz. Por isso eles se corromperam e as coisas que fazem são detestáveis ou abomináveis em outras traduções. Para você ver, né?
toda religião tem a sua vacina. Tem esse tipo de passagem que é para manter a pessoa lá, né? O tolo é quem acredita em Deus. Não é aquele que fala, pô, não existe Deus. O cara afirmou para ti. Aí tu fala, tá bom, cadê as evidências? Ah, não tem. Pô, deixa de ser tolo, cara. Imagina se eu uso essa mesma lógica para qualquer outra coisa. Cara, o tolo é o que não acredita que existe um ser alienígena morando na Lua. Aí o cara fala, porra, tu é um tolo, tu não acredita que existe um ser alienígena morando na Lua? Se bem que os seres alienígenas têm a probabilidade maior do que o Deus dele existir, né? Eu posso até usar outro tipo de exemplo, né? Tolo é você que não acredita que existe um cavalo de São Jorge na Lua. Pronto, essa ficou melhor. Aí o cara fala, poxa, eu não acredito nesse cavalo, cara. Porra, tu é muito tolo. Você faz barbaridades. Então, isso é a lógica do cristão, é a lógica da religião, né? A pessoa que é mais cética, a pessoa que é mais centrada e que procura questionar, esse é visto como tolo. Não, ele inverte totalmente a realidade. Não há ninguém que faça coisas boas e certas. Então, este é o retrato. É o retrato do ateu. São tolos. Aqueles que combatem o Cristo são tolos e sempre serão. Estão em escuridão, sempre estarão, enquanto não houver arrependimento de pecados. Então, aqui está. Cara, é melhor ser tolo e ver como é que funciona a realidade. Melhor ser tolo do que ir todo domingo ou toda semana para a igreja e dar 10% de tudo que eu ganho para pastores, para líderes religiosos, manter a vida boa. É melhor ser visto como tolo e não ter preocupações com infernos. É melhor ser tolo do que viver apenas com o intuito de ter uma segunda vida depois da morte. É melhor ser tolo do que ser desonesto com as pessoas, cara. Então, nessa visão, pode me chamar de tolo, cara. Eu sou um tolo feliz. Mas eu nunca jamais entraria numa igreja e pregaria coisas em que eu tenho dúvidas. Nunca, jamais faria isso. Porque todo cristão, na prática, ele corre para a medicina, ele corre para as coisas mundanas, ele corre para as coisas cotidianas. Tá doente, eles não vão orar para que Deus cure. Eles vão para os melhores hospitais. Pastor Éder, se ele quebra uma perna, não é isso que eu quero, tá, Pastor Éder? Eu gosto de você. Mas quebrou uma perna, vai precisar da ciência médica para fazer a cirurgia. Ele não vai orar e pedir para aquela perna ali se cure, cara. A realidade é essa. Mas aí o tolo é você que não acredita. Quem acredita em todas essas coisas que a Bíblia fala, esses são os espertos. Esses são os sábios, os inteligentes. Quem não acredita é tolo. Mas o mesmo pastor Éder, ele não acredita nas outras ideias de deuses. Porra, será que ele também não é tolo na visão daquelas outras religiões? Será que o panteão grego, ele acredita em Zeus? Acredita em Hades, em Ares, em Poseidon, Atena? Esses deuses aí da mitologia grega, que ele acredita na mitologia cristã. Isso ele acredita. Mas ele é tolo também? Para você ver, né, cara? Os argumentos muito rasos. Esse vídeo aqui é uma vergonha alheia. A razão do despeito, do grande despeito do Fábio de Oliveira. Ele está inconformado. Ele está revoltado. Porque muitos deixaram as fileiras ruins, trevosas do ateísmo e voltaram a servir a Cristo. Porque já foram de igreja. Cara, ao contrário da religião, o ateísmo, a gente não tem muita preocupação com números. Eu não preciso que tenha 1 bilhão de ateus para a gente continuar fazendo vídeos. Eu não preciso, porque a religião é que precisa. Você, como um pastor, você é que precisa de números. Você precisa olhar na sua igreja e ter membros. Porque é os membros que vão financiar a boa vida de vocês. É os membros que vão financiar o aluguel dos templos. Isso é quando paga aluguel, né? Quando já comprou o terreno e construiu com os dízimos e ofertas aí dos irmãos. Então, meus amigos, é isso que funciona. Aqui a gente está aqui para mostrar, né, que a vergonha que um pastor faz, né? O que um pastor não faz, né? O que ele não se submete? Ele atrás de números. Aí ele alega que se o ateísmo saiu 2, 3, logo o ateísmo cai. Não é assim, cara. Para você desmanchar, para você derrubar o ateísmo, você vai precisar de muito mais do que ex-ateus. Porque isso aí vai ter muitos, não vai parar aqui ou amanhã. Sempre vai ter alguém que diz que é ex-ateu aí no YouTube, aí no mundo. Isso é normal. Pessoas mudam de ideias. E
tudo bem, faz parte da vida. Mas as pessoas que mudaram do ateísmo para o cristianismo, eles deveriam trazer uma prova. Cara, eu mudei porque isso aqui é a prova, é uma evidência muito boa que corrobora a ideia de Deus. E não qualquer Deus, o Deus cristão, né? Porque a gente tem esse debate. Você tem que primeiro provar que é possível ter Deus, Deus em geral. E depois o Deus que existe tem que ser o seu Deus. Então você vê que é uma coisa muito longe uma da outra. Tem quilômetros de distância uma coisa da outra. Uma coisa é você provar que tem Deus, outra coisa é provar que esse Deus é o cristão. Esse povo já foi de igreja. Como o Fábio de Oliveira também, me parece que me parece não, sei que ele já foi de igreja, mas me parece que ele foi evangelista. Deve ter pedido alguma coisa para Deus lá, alguma cura, e Deus não efetuou, e saiu revoltadinho com o Revoltrex. Mas muitos saíram. Pode ver que muitos nem aparecem mais nos canais ateístas. Eu poderia dar o nome deles aqui. Mas como eu falei em respeito a alguns deles que hoje têm contato comigo, eu não vou fazer isso. Eu prometi para um deles, muito conhecido aí no canal ateísta, no canal ateísta, que eu não iria tripudiar sobre o nome dele. E não vou fazer isso. Não vou fazer isso. O dia que ele quiser fazer uma live comigo no meu canal, vai ser outra coisa. E também se um dia não quiser, para sempre, vocês nunca, da minha parte, vocês nunca saberão o nome dele. Mas ele está aí. Esse ainda não está seguindo a Cristo, mas está seguindo a filosofia. Menos mal. Fico muito feliz com isso, porque a filosofia faz parte também do cristianismo. No cristianismo há filosofia também. A filosofia mesmo, tem lá. Se você não amar a Deus como primeira coisa, como acima de todas as coisas, seu destino vai ser um inferno. Realmente, uma filosofia muito bonita. É uma filosofia, ou você me ama, ou eu te castigo eternamente em um lugar de fogo eterno. É a filosofia cristã, né, cara? Cara, eu acho que a gente já deve parar por aqui. Esse é o final do vídeo mesmo, já está no final. Vamos só fazer um resumo aqui do vídeo, né? Ele abriu câmera para falar de um vídeo, para levantar o seu ego, porque supostamente ele não falhou quando ele orou lá no Jason Ferreira, mas falhou, né? Falhou sim. E falhou feio, falhou miserável, falhou horrorosamente. Porque em nenhum momento a oração foi para que o Bruninho deixasse de ser ateu. Ele orou para que realmente ele curasse ali esses problemas de locomoção, né? Mas nada disso aconteceu, né? Então, meus amigos, ele continua no vídeo como sempre faz, né? É só descredibilizando um lado, só falando do ateísmo é isso, aquilo outro, é ruim, é a escuridão, é as trevas, é ímpio, é só coisas de terríveis, né? Coisas ruins, para associar que o ateísmo não tem credibilidade. Em nenhum momento ele trouxe um argumento que corroborasse a ideia do Deus dele. Eu deixei aqui no vídeo o desafio, espero que ele aceite, né? Já que ele tem tanta fé, já que ele supostamente venceu. Vamos mais uma prova, né? Vai lá no Hospital do Câncer e vamos melhorar a vida de pessoas. E o restante do vídeo é falando mal do Fábio de Oliveira, e como um pastor que deveria ser amoroso, né? Dar a outra face, amar os seus inimigos, ele não mostra nada disso, né? Mostra um rancor muito grande em relação ao Fábio de Oliveira. E é isso aí, meus amigos. Deixa o comentário de vocês, se vocês ficaram até aqui no final do vídeo. Obrigado, né? Por ficar esse tempo todo ouvindo o pastor Éder, não é fácil, né? E é isso aí, pessoal. Até mais.